Fórum Mídias de hoje, 11 de março de 2025. Está aqui o artigo 1º da Lei 555, que pode livrar Bolsonaro da prisão. O que será isso aí? Desde o início, todos temos comentado aqui das estratégias do Bolsonaro para se livrar, né? Primeiro, anular a delação do Mauro Cid. Eles estão tentando anular porque boa parte de toda a investigação começou a partir começou a partir do momento que pegaram o Mauro Cid. A delação já é um momento posterior, né? Além disso, eles querem tumultuar o processo para empurrá-lo até 2026, com aquelas estratégias de que não pode ser a primeira turma a julgar, que tem que ser o plenário do STF, tentando tirar o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino e o Zanin como julgadores. Então, para isso, eles contam com a mídia e tem o Bananinha lá fora, fomentando lá os Estados Unidos, que aqui nós vivemos a ditadura do judiciário e tudo, e o objetivo é empurrar o julgamento até 2026 e embolá-lo com a eleição e contando com uma interferência mais direta do governo dos Estados Unidos, inclusive tentando novamente um golpe militar, porque os militares, como disse o atual comandante do Exército, antes de tomar posse e falando para os seus comandados, a vitória do Lula não foi a vitória desejada pela maioria dos militares. Eles queriam que o Bolsonaro continuasse e havia um plano. E os militares só não abraçaram o plano do Bolsonaro porque o governo dos Estados Unidos tirou o tapete deles com força. Não sei se as pessoas sabem que aqui, por exemplo, os militares aqui se formam e fazem toda a pós-graduação deles, é tudo nos Estados Unidos, ideologicamente formado pelo Exército dos Estados Unidos. Tudo é feito lá nos Estados Unidos. Então, a cabeça deles é a bandeira dos Estados Unidos. E nada disso dando certo, fugir, buscar asilo em algum lugar. Ontem nós comentamos sobre isso aqui, que no final de semana o jornalista Hélio Gaspari, que é uma pessoa muito bem informada com os meios militares desde a época da ditadura, cravou na sua coluna de domingo que Bolsonaro não pagará cadeia. Se condenado, o ex-presidente irá para uma embaixada e pedirá asilo. E aí ele citou algumas opções do Bolsonaro. Em fevereiro de 2024, ele já dormiu uma noite na Embaixada da Hungria. Foi no Carnaval do ano passado, mas não pediu asilo. Se pedisse, corria o risco de ficar por lá algum tempo, até que o governo brasileiro lhe concedesse um generoso salvo-conduto, pois a Hungria, como os Estados Unidos, não é signatária da Convenção de Havana de 1928, que regula o asilo. Se resolver ir para a Embaixada da Argentina, a concessão do asilo é certa e o salvo-conduto não deverá demorar. O asilo diplomático é uma especiaria latino-americana e pode ser concedido ao cidadão que entra numa embaixada do país signatário. Agora vamos dar uma analisada nesses 3 países citados pelo Gaspari e vamos ver um aqui que está esquecido e que talvez seja o foco deles. A Hungria. A Hungria foi onde o Bolsonaro, no carnaval do ano passado, passou 2 dias lá, misteriosamente, foi fazer uma visita, em pleno carnaval. Na época, havia
havia um boato de que seria pedida a prisão dele. Por isso ele buscou esse refúgio imediato ali. E, como a prisão não veio, ficou por isso mesmo, mas ele é uma pessoa muito benquista pelo presidente da Hungria, Viktor Orbán, que, na ocasião, em fevereiro do ano passado, publicou na Rede X um cumprimento com o Jair Bolsonaro e escreveu: um patriota honesto, continue lutando, senhor presidente Jair Bolsonaro. Só que a Hungria não é apenas a Hungria. A Hungria, ela aderiu à União Europeia em 1º de maio de 2004 e é membro do espaço Schengen desde 2007, que é aquele que permite a livre circulação dos cidadãos pelos países da União Europeia. Então, hoje em dia, para eles concederem asilo, também tem a questão, né, da União Europeia. Não é uma decisão unilateral da Hungria. E eu não sei como os demais países, né? Uma coisa é você... Se o Bolsonaro fosse húngaro, uma coisa seria conceder asilo ao cidadão húngaro. Outra coisa é um cidadão brasileiro que está sendo condenado no país de origem dele, o Brasil, por golpe de Estado com assassinato do presidente eleito, do vice-eleito, do presidente do tribunal. Não é pouca coisa que ele é acusado, não é uma coisinha fácil de falar: olha, vamos dar um asilo a esse homem perseguido. Você imagina a França, a Alemanha, né, a Suíça, a Suécia, todos eles falando: tudo bem, ele só quis matar, mas não matou. Né? É meio complicado. Vamos ver a Argentina, que é outro local aqui, né, que talvez ele pudesse ir, já que o Milei é um governador, um presidente de extrema-direita, como ele, né? Mas veja bem, olha aqui, a Justiça da Argentina mandou prender os brasileiros foragidos pelo 8 de janeiro e 2 já foram detidos. Em junho deste ano, o porta-voz do governo de Javier Milei, Manuel Adorni, afirmou que não havia pactos de impunidade, que o país respeitaria as decisões do judiciário brasileiro, como respeitamos cada decisão judicial. O Milei é aliado do ex-presidente Bolsonaro, também investigado no inquérito. Né? Restam os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, onde o Bolsonaro, como nós comentamos também aqui ontem, para onde ele fugiu, porque não foi uma visita, nós mostramos ontem, vejam lá no Fórum Mídias de ontem, está lá no canal da TV Fórum, na playlist, tem todos os programas do Fórum Mídias. No Fórum Mídias de ontem, a gente comentou sobre isso, que não foi apenas uma viagem para os Estados Unidos para não passar a faixa para o Lula. Foi uma fuga que já vinha sendo elaborada desde 2021, porque eles temiam que o Lula tomasse posse e mandasse prender o Bolsonaro. Né? Como isso não aconteceu, não houve essa ordem, ele ficou lá fora até esperar a tal festa da Selma, que era o evento do golpe de 8 de janeiro. Né? Além disso, temos o Bananinha trabalhando lá para transformar a América grande novamente, né? Os Estados Unidos da América, até debaixo da neve, lá correndo para melhorar, para, de repente, conseguir. Eles não conseguiram nenhum convite oficial para o Bolsonaro ir à posse. Será que eles vão conseguir que o Trump se meta numa encrenca internacional
dando asilo para um sujeito acusado de golpe de Estado com tentativa de assassinato do presidente eleito, do vice. Será? Será? É verdade que ele, hoje em dia, mais ou menos está dividindo o governo com o Elon Musk, que morre de ódio do Alexandre de Moraes, porque o Musk não gosta de ser contrariado. Mas entre os dois existe atrás a bandeira dos Estados Unidos, que muita gente defende lá ainda nos Estados Unidos como essa ideia do país guardião das democracias. Não é? Como um país desse receberia, sem prestar sua imagem à hipocrisia, receber uma pessoa que não é um compatriota, né? É um brasileiro acusado disso tudo. Acho muito difícil que ele seja recebido pelos Estados Unidos, que seria o sonho dele, né? E morar lá em Miami junto com os refugiados, e onde já deve estar boa parte do dinheiro dele lá, morando lá. O Eduardo já está lá com a família instalado, né? E agora vem esse país aqui, a Itália, e aqui é aquele famoso artigo 1º da Lei 555, a Lei número 555 de 1912, promulgada em 13 de junho, foi a primeira legislação italiana a regulamentar a cidadania italiana, com base no princípio do direito de sangue. Essa lei permitiu que a cidadania fosse transmitida de pai para filho, independente do local de nascimento. Ou seja, filho de italiano é italiano. Pode nascer em qualquer lugar do mundo, é italiano. E o Bolsonaro, ele é neto de italianos. O pai dele é filho de pai e mãe italianos, e a mãe de Bolsonaro é filha de pai e mãe italianos. Então, os avós do Bolsonaro, os 4, são italianos. Portanto, o Bolsonaro é italiano. Ele é italiano por direito de sangue. Certo? Aqui, naquela época, era o pai que dava a cidadania. Em 48, a mãe também passou a dar cidadania italiana. No caso do Bolsonaro, tanto faz, porque ele tem os avós, pais e mães. Então, ele está coberto por tudo isso, né? O reconhecimento da cidadania pela linha materna, etc., etc. E aqui tem uma coisa bem interessante, olha só. Ele, em 2021, ele ainda presidente da República, esteve na Itália e houve aquele bafafá de que ele estaria pedindo cidadania. Ele não precisa pedir, ele é italiano, ele só tem que... Né? E ele aqui recebeu uma homenagem da prefeitura da cidade dos avós dele, lá, né? Na época, aquele com a prefeita da cidade. Agora, vejam aqui que curioso, enquanto a gente está, o Bananinha está lá nos Estados Unidos, mas ele não está só nos Estados Unidos, não. Preste atenção nisso aqui, olha aqui. Ó. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Excelentíssima primeira-ministra Giorgia Meloni. Olha só, o Eduardo Bolsonaro escrevendo em dezembro agora, há 3 meses, para Giorgia Meloni, uma carta bem bolsonarista. Olha só, com grande apreensão e tristeza, tomei conhecimento, por meio do deputado Luiz Roberto Lorenzato e amplamente divulgado pela imprensa, que o artigo 106 da Lei Financeira de 2025 está em processo de aprovação no parlamento italiano. Este artigo prevê a imposição de uma taxa de 600 euros para cada pessoa que, em busca de justiça, recorre ao judiciário por um direito negado pelos consulados.
Ele está querendo uma anistia por 600 euros para a concessão. Ele não quer pagar, ele está... Agora, olha os termos dele. Entendemos que a introdução de uma taxa como esta significa ferir profundamente aqueles que, por direito de sangue, ou seja, ele tem também direito à cidadania, porque ele é filho de italiano, porque o Bolsonaro é italiano, desejam ardentemente permanecer cidadãos italianos. Não há vínculo mais profundo do que aquele que nos impele a buscar nossa identidade e as raízes que nos unem ao povo italiano. Aí, mais lá para o final da carta, excelentíssima primeira-ministra, nós não somos um peso para a Itália, somos uma força, uma herança viva. Este governo conservador, né, porque ela é de extrema-direita, tem a oportunidade de fazer mais do que apenas incentivar o turismo de raízes, que no ano passado trouxe à Itália 121 bilhões de euros. A Itália tem a oportunidade de abraçar seus filhos e filhas de sangue. Somos milhões de corações que batem em uníssono por esta pátria, prontos para investir na Itália e contribuir para enfrentar a crise demográfica que hoje aflige o país. Somos seus irmãos de sangue, fratelli d'Italia, filhos da Itália. Com toda a alma, pedimos para sermos vistos, reconhecidos e acolhidos, com profunda estima e admiração, Eduardo Bolsonaro. Portanto, meus amigos, eles já estão querendo povoar a Itália. E enquanto as pessoas estão cercando as outras embaixadas, eles já estão com a cama pronta para ir para a Itália, onde ele, Bolsonaro, é italiano de sangue. Melo, se me permite um comentário sobre essa questão da Itália, porque eu acompanhei de perto essa pauta da tentativa, inclusive, dos filhos do Bolsonaro de tirar a cidadania italiana, né, de fazer este processo. Claro, eles têm direito à cidadania italiana, porque eles são netos, bisnetos de italianos. Mas para que eles adquiram, né, oficializem a cidadania italiana, eles precisam dar entrada num processo burocrático, né, e se houve mudança de nome de algum dos descendentes, ou mesmo naturalização no Brasil, né, ou seja, o italiano saiu da Itália, quando chegou no Brasil, se naturalizou, isso complica um pouco mais o processo, né? Não estou falando que ele não pode tirar, ou, enfim, são fatores que estão envolvidos nesse processo. Mas em 2023, Melo, no início de 2023, inclusive, eu conversei com um deputado italiano sobre essa possibilidade do Jair Bolsonaro e seus filhos tirarem cidadania italiana como uma forma, né, de encontrar um refúgio em eventuais condenações, né? Em novembro de 2022, veja só, né, a linha do tempo das coisas. Em novembro de 2022, ou seja, logo após a derrota do Bolsonaro para o Lula, né, nas eleições, Eduardo e Flávio Bolsonaro foram até a Embaixada da Itália em Brasília para tentar fazer avançar um pedido de reconhecimento de cidadania italiana que eles tinham protocolado lá em 2019. Então, eles deram entrada num processo de reconhecimento de cidadania em 2019, e em 2022 não tinha saído ainda. O pai deles perdeu para o Lula na eleição e eles rapidamente foram para a Embaixada da Itália para tentar acelerar esse pedido de cidadania. E especula-se que o próprio Jair Bolsonaro também esteja ou estaria, na época, tentando fazer o reconhecimento de sua dupla cidadania, né? E aí, então, eu falei com um deputado italiano, que é o Fábio Porta, ele é do Partido Democrático na Itália, e ele tem uma relação muito próxima com o Brasil. Estou colocando até na tela aqui essa matéria que a gente publicou, que eu fiz no início de 2023. E ele disse que a Câmara, o Congresso, os parlamentares italianos estão atentos, sim, com estes processos de cidadania italiana da família Bolsonaro e com uma possível fuga do Bolsonaro para a Itália.
ele disse o seguinte, o Fábio Porta, nessa entrevista que ele me concedeu, o deputado italiano. Um colega deputado italiano fez um pedido oficial, uma interrogação ao Ministério do Interior para conhecer detalhes justamente com essa preocupação de que se esse pedido de cidadania dos filhos, ou mesmo do Bolsonaro, possa ser relativo à possibilidade de fugir de eventuais condenações e investigações. Isso disse o Fábio Porta. Fábio Porta citou um colega deputado, né, que está à frente dessa iniciativa. Este deputado é o Ângelo Bonelli, da Aliança Verde de Esquerda, na Câmara Italiana. E ele alertou o governo do seu país sobre casos de corrupção que envolvem o clã Bolsonaro e investigações que pesam contra eles. E ele disse o seguinte, o Ângelo Bonelli, se Bolsonaro também tiver pedido a cidadania italiana, haveria um sério risco de que a família, em relação aos julgamentos envolvendo o presidente, quisesse usá-la para evitar ser julgado pelos tribunais. Isso seria inaceitável, né? E aí o Fábio Porta, o outro deputado italiano, disse o seguinte, vamos acompanhar, vamos ficar monitorando, estamos de olho. Principalmente se as acusações contra o ex-presidente vão continuar e se de alguma maneira se ele virar para a Itália como possível lugar de moradia, se realmente for essa a intenção. Vamos ficar atentos para acompanhar o andamento dessa situação, né? Porque ele diz que cidadania italiana não significa ser isento ou poder ter algum tipo de tratamento especial, né? E aí o Fábio Porta ainda alerta para o seguinte, Bolsonaro e seus filhos poderiam até ter a cidadania italiana, mas eles não deixam de ser cidadãos brasileiros. E nesse caso, a justiça tem que obedecer regras, obrigações e recomendações que vêm da cidadania brasileira. E aí ele diz que a cidadania italiana não isentaria de cumprir com suas obrigações da justiça, caso ele seja condenado no Brasil, porque a cidadania italiana não exclui a brasileira. E, de qualquer forma, este é um debate que existe no Congresso italiano, há deputados monitorando essa situação, e provavelmente, se o Bolsonaro tirar a cidadania italiana e sinalizar que vai para a Itália para descumprir alguma obrigação com a justiça, Melo, isso vai ser alvo de contestação na Itália. Apesar de ser um governo de extrema-direita, da Giorgia Meloni, né, há oposição. E essa oposição não quer que Bolsonaro utilize essa cidadania como forma de fugir. Mas não encobre o fato de que ele tem direito sanguíneo a ser cidadão italiano. E ele pode ir para lá e aí melar o jogo, o objetivo dele, porque ele é culpado, ele não tem o que fazer. Ou se ele ficar aqui, ele vai preso. Ele indo para lá, ele pode contestar, dizer que é perseguido político, e aí a história vai rodando. Exato. Você veja bem, aquele problema daquele cidadão italiano que estava aqui, que havia sido condenado, o Cesare Battisti. Quantos anos aquilo rendeu? Entendeu? E ele foi ser preso agora. Ele pode empurrar com a barriga lá na Itália, dizer que é um perseguido. Exato. Agora, a grande se ele ficar aqui, ele vai preso até o final do ano. Vai preso. A grande questão é saber... A fuga é para onde ele vai tentar fugir. Eu acho que a possibilidade da Itália é a mais clara, por ele ser, nos outros países, ele é um estrangeiro. Na Argentina, nos Estados Unidos, na Hungria. Na Itália, ele é um italiano. Sim, mas é que tá, ele tem o direito à cidadania italiana, mas o fato dele ser investigado e tentar tirar a cidadania italiana, se isso for identificado como uma maneira de fugir, esse processo pode ser alvo de contestação, né? Sem contar que a Itália também faz parte da União Europeia, tal como a Hungria, né? Então, assim, que país... A dúvida é, né? Se algum país estaria disposto a bancar, né, esse imbróglio que vai ser criado, né? Esse imbróglio jurídico, né? E na Europa tem essa questão, né, da União Europeia não ser uma decisão que se toma sozinho. Claro, ele tem direito à cidadania italiana e isso é cogitado. Não à toa os deputados italianos estão discutindo isso, né? A questão é que a lei lá, não o direito ele vai pedir, mas ele é italiano. A lei italiana diz que o cidadão, filho de pai, primeiro de pais, mas depois de pais e mães, italiano, o cidadão é italiano, então ele é italiano. Sim, mas é preciso reconhecer um processo, né, Melo? Eu tenho cidadania italiana também, é um processo relativamente demorado, né? E assim, se for constatado que ele está utilizando essa prerrogativa
né, para fugir da justiça, o processo pode ser contestado, né? Agora, sim, é uma possibilidade. Se não fosse uma possibilidade, não haveria, inclusive, essa manifestação de deputados italianos, né? E os filhos dele logo correram para a embaixada da Itália, logo após a derrota do pai deles, né, para fazer avançar esse processo, né? E agora, em dezembro, o Eduardo, né, em dezembro de agora, de 2024, há 3 meses, escreveu para Giorgia Meloni pedindo para livrar a taxa de 600 euros. Exatamente. Não, eu acredito que seja a possibilidade mais factível, de fato, para eles. O que eu pondero é que, assim, não será isento de contestação, né, este processo, caso seja efetivo, nós esperamos. Né? Não, ele pode ser, a concessão deve ter, ele pode ser condenado lá também, ou fazer com que ele pague pela condenação do Brasil, né? Exatamente. Recebam lá e acabe pagando a pena lá na Itália, sei lá o que seja, não sei. A Dalgisa Silveira comenta aqui, ó. Para você pedir a cidadania, tem que apresentar a folha corrida no Brasil. Aí ele não tem direito. Não, ele tem o direito. A questão é que ele precisa comprovar, né, essa descendência. E ele tem como comprovar essa descendência. E aí, então, isso vai ser analisado, né? Mas, claro, é um processo e todo processo está sujeito, né, a contestações, a fases, enfim, né? A Dalgisa também comenta aqui, ó, moro na Itália e acompanho de perto. Pois é, isso é uma questão que está em discussão, sim, né? E há um debate no Congresso, conforme eu mostrei nessa matéria que a gente fez lá no ano passado, mas este ofício que o Eduardo Bolsonaro envia para a Giorgia Meloni, que o Melo mostrou aqui, é muito revelador, né? É de agora, dezembro de 2024, né? E você viu o patriotismo dele, italiano, já, né? Já está lá falando Somos fratelli d'Italia. Exatamente. E lembrando, né, Melo, o slogan do Jair Bolsonaro na última eleição, Deus, Pátria e Família e Liberdade, é uma adaptação do Dio, Pátria, Famiglia, do Benito Mussolini, o fascista, que foi reeditado por quem? Pela Giorgia Meloni, atual primeira-ministra da Itália. Utilizou o mesmo slogan, né? Pois é. Está nos bons braços da direita lá. É isso. Valeu, Melo, pelo convite dele. Foi ótimo. Até amanhã. Um abraço, Ivan. Comunidade Fórum. Até amanhã com o novo Fórum Mídias. Valeu, Melo. Até amanhã.